Olá, meus amores, tudo bom? Tô aqui ao vivo hoje para falar sobre automutilação e risco de suicídio na adolescência com a doutora Juliana Franco, que eu vou ter o prazer de receber, que foi minha professora, é pediatra e foi minha professora na Escola de Educação Positiva, tanto na certificação que eu tirei em atuação consciente, como na certificação em atuação consciente para adolescentes. Ó, ela já me solicitou aqui, ela entrou, deixa eu tentar colocar aqui, peraí. Ela aqui com a gente para conversar, certo? Eu tô ver solicitação. Vamos lá. Peraí, já tô aqui aceitando ela. Vamos ver se tá tudo certo da conexão dela, que ela tá com um pouquinho de problema na conexão. Falei, não, vai dar tudo certo. Tudo bom, meu amor? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Que bom. Muito obrigada pelo convite, por ter aceitado o convite, para você novamente falar com esse seu coração maravilhoso, generoso, em defesa Eu dos que nossos agradeço, adolescentes. Maíra. E eu adoro falar com você, adoro. Então você pode Eu, me chamar quantas vezes quiser. eu também. Amo falar com você. Tem você no meu coração. Sei que você tem essa missão aí em defesa das crianças e dos adolescentes, assim como eu tenho. A gente está aí desde 2015 trocando ideia pela internet, né? Para quem não conhece a nossa Sim. história. Porque eu tive a Nara em 2015 e eu sigo a Ju desde essa época no Facebook, quando eu comecei a me interessar por esses conteúdos, quando ela estava mais alinhada com a disciplina positiva, mais um pouco para esse lado, né? E depois você foi mudando um pouco, enfim, encontrando outros caminhos, assim como eu. Mas nessa época a gente já trocava ideia, já dava para sentir o coraçãozinho dela vibrando, tipo, eu quero muito, muito, muito contribuir para o mundo com menos adultos feridos, menos crianças invisíveis. Você me seguia e eu te seguia também, né? Sim, sim, foi E muito hoje a gente gostoso. tem muitas seguidoras em comum e muitas mães que chegam para mim vindas de você, principalmente na adolescência. E eu sinto que tem essa coisa, essa energia muito parecida mesmo, né? Dessas mulheres Sim, reais, reais, né? Que passam perrengues como nós, né? Que estão ali se desafiando, que estamos corajosas, indo em busca de um mundo melhor, né? E também isso. de coisas melhores para os nossos filhos. Exatamente. E eu sei que a nossa conversa hoje ela vai ser provavelmente provocativa, dolorosa, vai deixar a gente num lugar sensível, porque é difícil olhar para isso de uma forma com autorresponsabilidade, né? Assumindo um pouco também a nossa parcela. E a gente não quer estar nesse lugar de sentir a mãe que de repente provocou alguma coisa nos filhos que pode ser dessa dimensão de dor que faz com que ele desenvolva um comportamento de automutilação, autolesão ou até tentativas de suicídio ou algo assim. Mas a gente quer muito que vocês mantenham o coração aberto, que aguentem esse desconforto que vai surgir. Eu mesmo estou me arrepiando já, porque acho que estou sentindo que vai ser uma coisa poderosa. Porque a gente precisa muito conseguir recuperar nossa capacidade de sentir, para começar, né? E de criar vínculos com esses adolescentes, com essas crianças, com os nossos filhos, porque é essa a grande, digamos, o grande problema que aconteceu, né? A gente foi descapacitado de criar vínculos, né, saudáveis, respeitosos, onde o outro realmente se sente à vontade para ser ele mesmo. E por conta disso, é uma sequela, gente. Ninguém aqui é má mãe ou um pai ruim porque não conseguiu proporcionar isso para os filhos. E sim porque nós todos estamos feridos. A gente está reproduzindo algo que a gente recebeu, que os nossos pais também não tiveram outra forma de oferecer. Então é uma fala muito assim amorosa para que a gente possa tomar consciência, mas num lugar de sem ficar se martirizando, simplesmente tentar buscar soluções. O que eu posso fazer a partir de agora, já que eu entendi que não consegui apoiar meu filho ou construir esse espaço para ele sentir à vontade. Mas eu já estou aqui chegando nos finais, né? Só queria... Mas é bom, Maíra, você ter falado isso, porque a gente vai partir desse ponto que a gente não teve intenção, né? A nossa intenção foi criar com amor, a nossa intenção foi dar a nossa melhor versão, a nossa intenção foi um monte de outras coisas, diferente daquilo que a gente vai colher lá depois, porque não é só de intenção, né, que pode existir essa maternidade, essa parentalidade. Infelizmente, não é uma coisa que a gente consegue fazer intuitivamente, né? O que vem intuitivamente é aquilo que a gente recebeu, né? Então a gente parte do princípio que o que a gente não deu porque a gente não recebeu, né? Então, se a gente não recebeu, para a gente poder dar, a gente precisa se conscientizar, trabalhar as nossas emoções, a gente precisa se conectar com o nosso sentir,
né? Eu ainda colho muitos frutos da minha educação autoritária. Cada vez que eu entro em contato com um trabalho científico que comprova, né, esse maior risco de suicídio, maior risco de comportamento autolesivo vindo dessas punições, desse afastamento dos pais, me dói, né? Me dói, mas me movimenta. E é essa a grande diferença, a dor que te movimenta e a dor que te paralisa. Né? Porque essa dor que causa o movimento, que vem da nossa raiva e que a gente pouco sabe lidar, né? Então, a dor que causa essa raiva, essa indignação e raiva do que eu fiz sim e agora eu vou fazer diferente, que é essa energia do amor também, é diferente daquela dor que me causa um medo, um embotamento, um estranhamento e uma paralisação e eu acabo não mudando, né? E se eu não mudo, se eu não tenho essa energia e é totalmente... dá para entender quando a gente está sem essa energia, porque ela foi nos arrancada também, essa energia da raiva, né? Nós mulheres fomos completamente caladas, né? Totalmente caladas quanto à raiva. A gente guardou tudo. E eu vou partir de um princípio que eu não sei o que você planejou, mas eu estava lembrando, assim, quando eu estava te ouvindo no podcast com a Mel também, maravilhoso podcast, e eu estava lembrando de quando essa história começa, né? Porque quando a gente vai pegar ciência, a gente sabe que o comportamento autolesivo, a automutilação, ela inicia sempre. Então, é todo o ciclo vital. Então, em todo o ciclo vital, há o comportamento de automutilação e o comportamento autolesivo. A gente vai depois explicar porque a gente está falando essas duas formas aí, né, Maíra? É importante para as pessoas entenderem. Sim. Vamos falar de automutilação? Eu ia começar a falar, né? tipo, para você definir, assim, o que é automutilação e, de repente, até diferenciar isso do comportamento autolesivo, porque tem essa confusão e até... Porque algumas pessoas ficam na dúvida até que ponto, roer unha já vai ser considerado autolesão, vai ser considerado automutilação. O que a gente pode fazer, né? Para identificar. Automutilação e autolesão podem ser colocados, tanto um quanto o outro. Os artigos científicos, eles se dividem ali, automutilação, autolesão, né? O que a gente fala? Automutilação ou autolesão é quando você infringe um ferimento intencional no seu próprio corpo, na sua própria pele. Que pode vir, por exemplo, com uma queimadura, você pode se queimar. Então, os adolescentes, principalmente, então, como tem um pico ali na adolescência, entre 12 e 15 anos, e acontece esse pico de comportamento autolesivo, de automutilação, porque eu tenho uma baixa de receptores de dopamina. E como eu tenho essa baixa de receptores de dopamina, eu preciso me vincular com outro, que é tudo que a gente vai trazer aí na live mais para frente. Então, a dor interna é mais intensa. Eu começo a ter noção do desamparo da infância. Eu começo a ter noção que eu não aprendia a me vincular. Então, eu saio desgovernado por essa vida sem nenhuma ferramenta, sem nenhum suporte. Então, a dor de dentro é angustiante. Eu não consigo me expressar, eu não consigo ser quem eu sou, eu não me sinto com espaço, então eu me firo para aliviar a dor de dentro. A dor de fora é mais palpável e a dor de fora é como se eu me infringisse uma lesão e essa dor de dentro saísse. Pode falar. E eu acho que tem uma dor muito forte aí, que é do não se sentir visto. Gente, é de não se sentir acompanhado. Ângela, automutilação é o seguinte, isso aí você está falando de amputação. Quando a gente corta uma parte do corpo fora, é amputação, tá? Automutilação, o que a gente começa a pensar ali nos trabalhos científicos? Então, sempre foi falado self-harm. Self-harm é automutilação. E hoje os trabalhos científicos, os mais atuais, vêm falando self-injury, que é o comportamento autolesivo. O que a gente precisa ver? Para qual conforto é essa fala? Nomenclatura, né? Essa nomenclatura. Porque a automutilação ela é impactante. E eu gosto de falar automutilação. Porque a automutilação ela movimenta mais o adulto para responsabilização. Quando eu falo de comportamento autolesivo, fica uma coisa assim, muito superficial. Amena e superficial. Eu não aprofundo. Eu não sinto a dor quanto pai. Eu começo a transferir a responsabilidade para o meu filho. Porque ele se lesionou ali sem querer e aí continuou porque liberou umas substâncias que até viciam, que é os opioides endógenos. E eu tiro a responsabilidade de quem eu preciso colocar.
Porque todos os trabalhos científicos hoje, Maíra, muito densos, eu vou te mandar 3 trabalhos para você dar para o seu público que quiser ir, já está traduzido, já está bem mastigadinho, com conclusão e tudo, que eu dou lá na certificação em adolescência, mostrando a relação da automutilação e da ideação suicida com experiências adversas da infância, com o relacionamento de apego com os pais e com a forma de lidar com as emoções. Então, a gente tem esses fatores que são muito importantes. Como eu lido com as emoções, como eu nomeei essas emoções para essa criança. Como lá na infância eu fiz essa criança perceber as emoções do corpinho dela e como eu mostrei para ela o como fazer diante de cada emoção. Fazendo comigo também. Então, somos analfabetos emocionais, né? Tentando ali lidar com crianças que são seres puramente emocionais. Então, você imagina um analfabeto emocional lidando com uma criança que só sabe se comunicar através da emoção. Não há Do diálogo. corpo, né? Tipo, ele vai lá, tá com o corpo todo sensível e expressando com liberdade aquilo, e de repente a gente vai lá e quer cortar. E, claro, a gente não vai conseguir dar espaço para que ela permita que essa emoção percorra o caminho que ela tem que percorrer, porque tem uma função. Sim, Né? e as pessoas acham que quando eu falo para ele não sentir, que essa emoção se perde. Ela não se perde, ela fica parada no corpo. Ela traz consequências para o resto da vida ali no corpo. Então, o meu corpo vai guardando cada marca dessa. Então, é importante que a gente saiba que essas marcas vão sendo registradas. E eu preciso, de alguma forma, em algum momento da vida, expressar essa raiva. Falar sobre o meu medo. Falar sobre a tristeza, né? Então, é importante que a gente entenda isso. E uma das formas que eu tenho de sentir de novo, né, que o adolescente encontra de sentir de novo, que ele está anestesiado, tentando puxar para a razão, sendo que ele nem tem esse córtex todo formado, coisas que são emoção. Então, é tão angustiante que aquele corte faz ele sentir uma vibração e uma vida que ele achava que nem existia, né? Tamanha energia que está ali acumulada de emoções É. retidas. Eu só queria retomar a minha fala, que você foi responder a Ângela, e eu também cheguei super emocionada com a nossa live, também me perdi no começo, esqueci de contar. Mas assim, eu acho que essa dor que você falou, dessas dores que a criança tem, né, quando ela tá nesse... Né, não tá se sentindo com espaço para ser ela mesma nessa infância, eu acho que essa dor de não ser vista, né, que eu tava tentando falar, que é por isso que, inclusive, eu tô fazendo essa live para poder... É a última live de esquenta, eu esqueci de falar disso no começo. Para vocês se inscreverem na minha série, que vai começar na semana que vem, do Dar Voz às Crianças. Porque é justamente isso, gente. Esse é o ponto da falha, digamos assim, principal da educação tradicional. Ela torna a criança invisível dentro da casa. Ela não olha a criança como um ser digno, que tem igual valor. É o contrário. É tipo, enquanto você morar sob o meu teto, quem manda aqui sou eu. Você, criança, não tem querer. Crescer, apareça. Você é só um pinguinho de gente, é um projetinho de gente. É tudo assim. É como se, por ser... de ter aquela loucura, né? Que você vai ler o Peter Levine. Foi no Peter Levine que eu vi isso. De que até uma certa... Até poucas décadas atrás, as crianças, os bebês eram operados sem anestesia. Porque tinham a ideia de que eles não sentiam dor. Ou deixa pra lá porque depois vai esquecer. Gente, que é prova maior de que a gente não vê a criança como um ser de igual valor, que não dá importância para a dor dela, releva, achando que, como ainda está em formação, não tem problema. Entendeu? E a gente tem que reconhecer que, por mais absurdo que seja isso, e seria maravilhoso se o mundo não fosse assim, o mundo é assim. E nós temos isso de bagagem. Então, é nosso papel fazer algo a respeito para quebrar com isso. Porque senão a gente vai continuar olhando para as crianças assim. Então se inscrevam na série através desse link aqui que eu vou deixar aqui para vocês, que eu tentei copiar, mas eu não consegui. Mas, ou no perfil lá do Canto Maternário e tudo mais, para vocês acompanharem as aulas onde eu vou ajudar vocês a encontrarem uma forma de olhar para os filhos de vocês com esse valor, com essa dignidade que eles merecem, entendeu? Vou tentar colocar aqui. Eu acho que isso acontece muito, né, Maíra? Porque somos seres que estamos ali anestesiados também, roubados pela razão, né? A gente quer o tempo inteiro estar ali racionalmente falando, então a gente quer estar sempre retendo tudo nesses 2%, que é o nosso corpo, 2, 3%, somos razão 2, 3%, 97, 98% é emoção. Então a gente fica fazendo aquela força para estar totalmente na razão e as crianças nos movimentam emocionalmente.
Uhum. Elas nos trazem um desconforto, né? Porque elas começam a tirar a gente da razão. Sim. E muitas vezes para o lado até do mal, entre aspas, porque a gente começa a se movimentar a partir do momento que a criança está ali me chamando para brincar. Então eu começo a ficar nervoso. A criança quer o tempo inteiro que eu olhe para ela, ela não aceita que eu esteja no celular quando ela fala, ela quer que eu olhe no olho dela. Então ela Uhum. me chama para esse humano que é tão esquecido em mim, né? Sim. E E ela eu provoca uma raiva, que é isso. despertar a raiva. Olha só, gente, o espelhamento que acontece. Você tá lá diante do teu filho, de repente ele tá demandando uma atenção que você não recebeu. E aí você começa a ficar irritada, porque, poxa, por muito menos você conseguiu se controlar, você aprendeu a se controlar, você aprendeu a se inibir e a reprimir todas as suas necessidades para poder agradar esse pai, para poder garantir o olhar, o afeto, né, que o Gabriel Matei vai falar. Eu prefiro abrir mão da minha autenticidade e de tentar buscar por aquilo que eu preciso de verdade, né, para lutar pelas minhas necessidades, para denunciar que aquilo lá é importante para mim, né, para comunicar, ou seja, a minha autoestima, né, quando eu tô com a autoestima preservada, eu tenho a capacidade de detectar o que eu quero, o que eu necessito, o que é importante para mim, eu sei o que eu tô sentindo e eu peço para o mundo aquilo, sabendo que, confiando que eu vou receber aquilo do mundo, né, e sabendo que eu tenho merecimento, que não tem essa de, tipo, porque eu me comportei mal, eu não tenho o direito de pedir tempo como mãe para brincar. Não, dá na mesma. Tipo, porque eu tô sendo criança, porque eu sou criança, porque eu sou um ser importante, óbvio que é inconsciente, né, gente? Sou um ser importante. Tudo aquilo que para mim é importante e relevante, eu vou pedir para minha mãe, independente dela estar cansada, dela estar, sei lá, com a criança ferida dela dentro dela gritando, achando que eu pedi aquilo. Enfim, eu ainda tenho a autoestima preservada. Só que aí essa mãe, que tem uma criança invisível dentro, que aprendeu a calar aqueles quereres dela, porque falaram para ela que ela não tinha o direito de querer. Não é que ela tinha que ter tido todas as necessidades atendidas, mas nem o querer dela era legítimo para aqueles adultos. Então ela aprendeu que aquilo era um defeito. Ela reprimiu, aprendeu a odiar aquela parte dela, a tentar conter, fez um esforço gigante quando ela vê a criança manifestando aquilo, pelo amor de Deus. Essa criança tem um defeito, essa criança está tirando uma onda com a minha cara. Que é isso? E aí essa raiva, gente, por mais que ela seja incômoda, por mais que ela seja, ai meu Deus, me transformou numa mãe horrível, ela também tá te ajudando, porque ela tá denunciando que tem um monte de ferida aí dentro. Entendeu? Tem um monte de necessidade sua que não está atendida. Então você pode usar esses momentos de incômodo como despertares da consciência que eu falo, tipo, é como se fosse o momento da tomada da consciência. Se eu tô irritada com a criança que se movimenta muito, que é uma coisa da natureza dela, caramba, eu vou olhar para minha. Por quanto eu tive que me reprimir para não me movimentar na minha infância. Eu tenho a oportunidade de tipo, tratar essa dor em mim, de cuidar disso, de maternar essa criança e falar: meu amor, não era você que tinha um problema, sabe? É teu pai e tua mãe que não tinham preparo, que não tinham nem ideia do que eles estavam fazendo. Mas você não era uma criança ruim. Você não precisa odiar essa parte sua que se movimenta, que teria se movimentado. E você pode olhar com amorosidade pro teu filho. Fica muito mais fácil, gente. Então, essa raiva, ela tá, na verdade, sendo reacendida, mas ela já estava lá dentro. Sim. E aí é importante E a poder, grande né? virada de chave, né, Maíra? A grande virada de chave é a gente olhar com generosidade para o que os nossos filhos estão ali dando para a gente de presente mesmo, uma possibilidade de olhar para nós mesmas, né? Eles estão generosamente, nenhum outro ser faz isso com tanta facilidade, com tanta ingenuidade, né? E com tanta autenticidade, né? Eles fazem realmente esse caminho generoso de, de nos acordar, de movimentar a gente em direção à nossa criança interna, né? E aí, quando a Exato. gente faz esse movimento para nós mesmos, a gente magicamente fez o movimento em direção a eles. Porque a gente começa a aprender uma tal de empatia. Porque Uhum. como eu me acolho e vejo a minha criança sofrida e a minha criança calada, e eu vejo que aquela criança ali que agora depende de mim, né? Eu ainda tenho uma oportunidade de dar para ela aquilo que eu não tive, né? Eu vou me curar através do meu filho. Exato. Então, meu filho é minha fonte de cura. Eu só tenho a possibilidade de ter essa empatia quando eu faço esse caminho para dentro, né? Porque, por exemplo, eu usei o exemplo do movimento, mas se eu usasse da raiva, essa criança não tem o direito de ficar nervosa por tão pouco. Quantas de nós não julgamos a criança o tempo todo? Aliás, às vezes não interessa nem ser pouco ou ser muito. Não, não admito criança tendo esperneio por conta disso. Não. Tem que ser, porque associa a falta de educação,
né? Tipo, ela tá tentando me manipular, né? Tá tentando ganhar o que quer. Aqui fala salirse con la suya, aqui na Espanha, né? Tipo, a sair com a dela, conseguir, né? O que quer. E se eu entendo que se diante de uma frustração, diante de um sentimento de ameaça, se a criança se sente injustiçada, invadida, eu não tenho como julgar se faz sentido ela se sentir assim ou não, entendeu? Se faz sentido ela se sentir ameaçada porque eu tô dando mais atenção pro bebê e aí eu não consigo dar atenção para ela porque afinal não tenho como dar conta, e eu amo ela e eu faço coisas só com ela. Como assim ela tá se sentindo ameaçada de perder o meu amor? Eu amo meu filho. E é aquilo que a Ju falou, a intenção e o amor que você sente pelo seu filho não garantem que ele se sinta amado. Isso. E é esse o ponto, gente. A gente tem que aprender a fazer fazer os nossos filhos se sentirem amados. Porque se eles sentem que o nosso amor não está chegando, se a gente, por exemplo, usa o amor como forma de barganha para convencer ele a se comportar de tal maneira, do tipo, gente, abuso emocional, isso se chama, tá? Por exemplo, enquanto você se comporta assim, vai ficar lá no quarto. Não quero nem saber. Quando ela acabar com esse escândalo, com essa brincadeira, você vai lá pro quarto. Quando você ficar calmo, olha isso, a gente tira não só a presença, como a capacidade de corregular a criança, que ela não tem capacidade de fazer sozinha. Você vai ficar lá. Isso significa, enquanto você se comporta da forma como eu espero, como a mim me interessa, como me deixa tranquila, enquanto você não me desorganiza, não me deixa num lugar desconfortável, não me faz me sentir impotente, eu te ofereço amor. Eu te ofereço presença. Eu te ofereço olhar. Mas, se você sai do meu script, se você entra num lugar de conflito comigo, de desconforto emocional, de ficar irritado, de me deixar sem saber o que fazer, não. Aí você tem que se virar sozinho, que é justamente o momento que ele mais precisa de ajuda, né? Então, ele Ou sente seja, né? Ou seja, ele tem que deixar de ser quem ele é para ser quem eu gostaria que ele fosse. Ele tem que perder uma coisa principal da natureza humana, que é a autenticidade. É a minha autenticidade, a minha espontaneidade que me faz eu me sentir vivo, faz eu ter prazer de viver. Eu tenho prazer de viver porque eu confio ali que esse ser que sou é aceito, é amado, é valorizado, tem uma riqueza para oferecer ao mundo. Então a criança sabe muito bem que o que ela mais precisa para sobreviver é ser amada. Então, dependendo do amor que ela recebe, se é um amor condicional, ela deixa de ser quem ela é. Ela deixa de ser quem ela é com muita facilidade. Com E se muita facilidade. afasta. E se afasta da gente. E aí ela vai pro quarto. E aí ela percebe que aquele ambiente fora do quarto não é receptível, né? Pra ela. Não tá recebendo ela como ela é. Só aceita ela em determinadas condições. E tem uma hora que tô de saco cheio. Prefiro ficar aqui, né? A grande experiência aí nessa primeira infância, segunda infância e adolescência é aquele bebê que te pede o tempo inteiro, 24 horas por dia, e essa criança vai te pedindo 24 horas por dia até conseguir ter um pouco do seu amor, um pouco do seu olhar. Às vezes ela deixa sim de pedir para poder ter o seu olhar. Às vezes ela começa a lutar por ela mesma e pede o tempo todo, até ter um apagamento por volta de 10 anos. Porque aí a gente esquece aos 10 anos e a gente fala assim, aos 10 anos tá sempre quietinho, tá sempre lá no sofá, ou sempre no celular ali, ou vendo uma série, ou vendo televisão, não me dá trabalho mais. Por quê? E a gente esquece o quanto que aquela criança lutou por nós. Uma vida inteira, 10 anos lutando, é muita energia. 10 anos lutando para que a gente olhasse, pedindo para dormir com a gente, pedindo para estar com a gente, pedindo para brincar com eles, pedindo para fazer para casa com eles, pedindo para levá-los na escola, buscá-los na escola o tempo inteiro, pedindo, para poder ter um pouquinho, né? Um pouquinho de entrega emocional. Porque às vezes a gente é uma boa mãe funcional, mas a gente não consegue se conectar emocionalmente. Então, eles estão sempre pedindo, se apagam aos 10 e há um renascimento na adolescência. E esse renascimento vem com todas essas necessidades aí latentes que ficaram apagadas e a segunda oportunidade que a gente tem e última de verdadeiramente atender. Se a gente, de novo, não olha para isso, porque agora é cômodo para nós, porque eles vão estar dentro do quarto. Então, eu vou poder atender as minhas necessidades de novo. Então, eu vou poder fazer o que eu quero fazer. É dolorido para mim estar conectado com o meu filho, então eu vou continuar aqui no meu quarto mesmo, vou continuar aqui no meu celular. Então, eu me acomodo porque eu fico pensando, tá tudo bem, deve estar tudo bem lá.
Não, não, ele não deve, eu tenho um controle Isso é ali normal dos da hormônios. adolescência, eles Isso é fazem isso normal da mesmo. adolescência, né? É desse jeito mesmo. A maioria dos psicólogos falam que é normal da adolescência esse afastamento. Então, deixa por isso mesmo, né? E aí, de novo, eu ignoro. De novo, eu deixo esse ser sozinho, né? Primeiro um ser que lutou pela minha companhia e depois um ser que não vai lutar pela minha companhia da mesma forma que lá atrás. Porque agora ele tem certa autonomia e ele consegue lutar por campos de pertencimento, por locais de pertencimento que a gente desconhece. Então ele pode encontrar a turma da pornografia, ele pode encontrar a turma da ideação suicida, ele pode encontrar a turma do antidepressivo, a turma do ansiolítico, a turma da Ritalina, ele pode encontrar a turma, e eu tô falando tudo isso dos meninos que usam mesmo sem prescrição, tá, gente médica? Eles vão encontrar a turma da automutilação. Então, eles têm vários lugares de pertencimento. Então, não é modinha, é simplesmente um eu estou sozinho, abandonado, não tenho segurança nenhuma, não tenho repertório emocional nenhum, eu não sei o que se passa dentro de mim, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu represento, então eu vou buscar um grupo de pertencimento. Que são essas pontes falsas que a gente fala na adolescência, né? Que também tem do abuso de drogas, que tem do álcool, né? Que tem desses jogos de azar. Então a gente tem várias possibilidades numa tela e numa escola. Na escola eles também encontram esses grupinhos. Então é importante que a gente saiba que os nossos filhos querem sair e querem se afastar de nós, querem. Mas eles para ter contato com o outro, porque é uma necessidade da adolescência, mas eles querem nos ter dentro. Eles lutam para nos terem dentro. Porque aí, quando nós estamos dentro dos nossos filhos, e a gente pode fazer isso até por volta de pelo menos 21 anos, entrar no coração dos nossos filhos, nas ações dos nossos filhos, eles sempre vão carregar a gente dentro. Então, eles sempre vão ter um pouco mais de intuição, um pouco mais de autenticidade, um pouco mais. Então, eles vão confiar mais neles. Eles vão saber que eles são valiosos. Eles vão ter noção de que eles merecem ser tratados com igual valor. Eles têm noção de que eles não têm que receber na rua menos do que eles receberam em casa. Então, quando eles nos carregam dentro, nesse campo de pertencimento, que eu falo que é um baita âncora, né? É um bote salva-vidas. Eu tô ali em alto mar, tô naufragando numa turma de pessoas que estão ali cheirando cocaína, que seja, que se automutilando, que eu já sei, eu vou voltar. Não é esse grupo que eu quero. Porque eu tenho valor, porque eu me amo e os meus pais me amam também. Porque eu fui respeitada e eu sei o que é me dar respeito, né? Tipo, eu sei o que é colocar um limite. Quando a gente fala da educação tradicional, o quanto que ela acaba sendo um fator de risco para esse tipo de comportamento, por exemplo, é porque a gente preza pela obediência das crianças, né? A gente está buscando que as crianças façam sempre aquilo que a gente espera, muitas vezes de uma forma autoritária, invadindo, desrespeitando e fazendo com que eles se desviem deles mesmos. Obrigando a, de repente, fazer, bom, escolhendo a roupa que eles vão vestir, os esportes que eles vão praticar, né? Tipo, quais são as atividades que eles têm que fazer, e às vezes insistindo com coisas que a gente sabe, bom, forçando a comer, né? Tipo, sem contar todas essas outras, dos ritmos biológicos, quanto a gente determinando o tempo do desfraude dele, ditando, moldando essa criança o tempo todo. E aí, quando ela chega, por exemplo, aí, qual é o tipo de defesa ela vai ter para o mundo se ela aprendeu a sempre dizer sim para o papai e para a mamãe? Entendia que se ela falasse não, ela ia ser rejeitada ou alvo de algum tipo de punição. É difícil. O mesmo amor condicional, a mesma condição para ser aceito, ele vai também se submeter ao outro, né? A educação tradicional, gente, é comprovadamente o maior fator de risco para automutilação e suicídio. Não é, então, o abandono parental, lógico, a negligência parental também, mas as punições severas, né? O não olhar, o não pertencimento, esses são os reais fatores de risco. Então, a gente precisa olhar para isso com mais coragem, né? É difícil sair desse senso comum, é difícil sair desse senso comum, mas a gente precisa, não tem outra opção. Você trouxe essa coisa do abandono, eu lembrei de uma coisa, Maíra, que eu acho importante a gente trazer aqui. Uma psicóloga famosa de uma cidade de São Paulo,
colocou na rede social dela que todas as vezes que o seu filho tiver um comportamento autolesivo, né, fizer uma automutilação, você deveria ficar 48 horas sem conversar com ele. Ah, Essa foi a instrução dessa psicóloga, tá? Então, gente, quando a gente vai pensar que é a falta de relacionamento que leva a isso, se eu falo para esse meu paciente, por isso que eu falo assim, nós da área médica, a gente tem um poder incrível de destruir pessoas. Isso é muito duro. A gente pode, porque a sociedade confia no nosso diploma. Confia cegamente no nosso diploma. Isso também é da educação tradicional. Não deveria confiar cegamente em diploma de ninguém, né? Não deveria. Então, essa pessoa que está me dizendo para ficar 48 horas de costas para o meu filho, isso é muito comum no comportamental, né? A gente tem crianças autistas que fazem tratamento e as pessoas falam, tem que virar a cara para ele 24 horas até ele aprender a se comportar bem. ai, Gente, gente. o que está acontecendo com a gente? Né? E isso vem com uma naturalidade, né, Maíra? Vem com uma naturalidade numa prescrição, né? Então, essa psicóloga super famosa é a mais famosa dessa cidade. Nossa. Chega isso para mim nos grupos, né? E aí eu tenho acesso a essas pessoas. Porque como o adolescente faz isso para chamar atenção, olha que incoerência. O adolescente faz isso para chamar a atenção. Primeiro, ele começa a se autolesionar em lugares escondidos. Escondidos. Na virilha, aqui nos vincos do cotovelo, nos vincos aqui, em algum vinco que não é perceptível, mas principalmente em áreas escondidas. Quando eles começam a se cortar no braço, eles só usam manga comprida. Quando eles se lesionam na virilha, eles só usam até para nadar só bermuda, ou a menina usa short. Então, e aquilo ali é um chamado para essa mãe pensar por que ela não está usando biquíni? Por que eu não consigo ver nunca minha filha de calcinha e sutiã, sendo que aqui em casa a gente lidou bem com a nudez sempre? Né? Por que ela não deixa eu ver a barriga dela? Existe autolesão na barriga também, que são lugares escondidos. Se fosse para chamar atenção, eles não fariam em lugares escondidos, eles fariam em um lugar de cara. Eu tenho uma adolescente que me acompanha, que ela já tentou suicídio 5 vezes. E ninguém acorda para isso, sabe? Ela é de outro país e eu tenho muito pouco poder de ação com ela. Porque ela de repente some. Mas ela fala assim, tia, às vezes eu me corto ou às vezes eu tento realmente para alguém me olhar. Eu sinto que tem uma intenção de ser vista, de ser Desculpa, valorizada. será que alguém vai descobrir que eu tô com essa dor e vai dar importância? Isso. Então não deixa de existir num fundo esse pedido de socorro absurdo e que a gente, na nossa ignorância e egoísmo, a gente pensa, é para me chamar a atenção. É para chamar a minha atenção, porque a gente ainda está naquele lugar egocêntrico, né? Que o mundo gira em nosso entorno, então todo mundo faz as coisas para nos chamar a atenção. Eu nunca viro e penso, o que essa menina está passando? O que o meu filho está sentindo? E quando eu começo a refletir o que o meu filho está sentindo e eu penso, é dor por minha causa, eu prefiro fugir daquilo. Eu finjo que aquilo não aconteceu. Né? Como eu tenho Eu acho famílias que... Não, só um parênteses. Eu acho que isso é uma mudança de olhar muito fundamental entre a educação tradicional e a criação consciente. É quando você, na educação tradicional, você olha o comportamento e fala assim, como que eu faço para parar esse comportamento? Como que eu faço para ela parar de se cortar? Como que eu faço para ela parar com essa brincadeira? Né? E aí eu foco em consertar, né? Resolver, tipo, tirar da frente aquilo lá. Porque, inclusive, me incomoda, né? Mas, enfim... incomoda emocionalmente, tô falando, né? Tipo, faz com que eu entre numa zona de desconforto. Eu não quero ter que enfrentar isso. Então, o ponto é parar o comportamento. Na criação consciente caramba, o que aconteceu com essa pessoa para ela chegar a esse ponto? Porque se ela está agindo assim, ela não está se sentindo bem. Isso tá óbvio. Ninguém age assim estando bem. Tipo, você não grita com teu filho quando você tá bem, né? Você grita com teu filho quando você tá mal, se sentindo mal, e aquele dia que você não consegue dar conta, né? Ninguém faz por intenção, tipo, eu acordei com vontade de provocar meu filho. Legal, hoje eu vou atazanar com ele. A não ser que tenha um transtorno patológico, alguma coisa assim que a gente falou na live de ontem, mas aí tudo bem. Vamos pensar no mais comum, né? Então a gente olha para aquele comportamento com a preocupação, a curiosidade, a intenção de tentar investigar o que está provocando. E aí eu vou buscar uma forma de amparar essa criança ou esse adolescente para que ele se sinta melhor. Jamais fazer então vou ficar 2 dias sem falar com ele. Que isso, gente? Eu vou ajudar essa pessoa a se sentir melhor
mais motivada a buscar uma forma de se olhar de outra forma. Não, o que ela está denunciando com isso? Eu preciso ser olhada. Ninguém está olhando para minha dor, eu tô passando mal. Por favor, me ajuda. Tá doendo muito, tá doendo tanto que eu prefiro me cortar do que sentir essa dor. E a educação tradicional faz muito isso, né? Muito isso com a gente. Então, com nós profissionais também da área de saúde, é uma coisa absurda o quanto a gente não quer ver além daquilo que foi nos ensinado lá na faculdade. Então, é esses desastres aí que acontecem, né? Eu trago para o meu consultório uma percepção de que esse menino precisa comportar da forma que eu quero. Então, eu só enxergo o comportamento. A criança e o adolescente precisam comportar de uma forma que conforte o adulto. O adulto tem que se sentir confortável o tempo inteiro, mesmo que eu precise tirar ali daquela criança a vida dela, né? Então eu apago com uma medicação para que o adulto esteja confortável. Eu nunca penso se aquela medicação realmente vai ser melhor para aquela criança. Eu penso se todos os psiquiatras e psicólogos falam isso, que a medicação é para tirar o desconforto da criança. Gente, a medicação é para tirar o desconforto que aquela criança me causa. Tirar o desconforto que aquela criança causa na escola, que causa na família. Não é pensando naquela criança, naquele adolescente. Não me venha com essa ideia. Né? Tem gente que fala assim, graças a Deus, agora eu diagnostiquei que eu tenho TDAH, então eu tô tomando Ritalina, tô ótimo. Não, eu queria mesmo. Era ser amada e aceita como eu sou, né? A gente não vai entrar nessa coisa das medicações, mas assim, só pra gente entender, teve uma mãe que falou, que eu acho importante, Maíra, que ela falou que não criou o filho na educação tradicional e ele se automutilou. Gente, a gente precisa entender que tudo que não é educação positiva, consciente, ela é educação tradicional. Tanto a negligência, o não reconhecer emoções, o não priorizar a criança e o adolescente, né? Então, todas nós que temos aqui adolescentes, né, ou 99,9% de nós, criou na educação tradicional. Educação tradicional não é só punição. Educação tradicional são violências invisíveis. Então, por exemplo, se eu tirei fralda da criança quando eu quis, eu sou da educação tradicional. Se eu fiz treinamento, é educação tradicional. Se eu fiz raspar o prato, é educação tradicional. Se eu impus horário para tudo, é educação tradicional. Não quer dizer que a criança não precisa de horário para nada, né? A gente precisa falar, porque ainda também estamos nesse lugar infantil de ser literal. A gente precisa ampliar. Quando a gente fala assim, tudo foi governado pelo adulto, até os ritmos biológicos, que são sono, alimentação, excreção e movimento, né? Então, realmente, eu podei ali o ser essencial dessa criança. Eu violentei desde muito novo. E continuei violentando quando eu coloquei numa escola tradicional, né? Então, quando a gente fala assim, eu não fiz educação tradicional, meu filho está com 16 anos, eu acho muito difícil, né, Maíra? Porque, por exemplo, a gente está em contato com isso há 7 anos. E eu te falo que mesmo nesses 7 anos de estudo, de leitura, de cursos e tudo mais, a gente ainda erra, né? A gente ainda vai para o tradicional. Totalmente. Eu acho que a gente tem um desconhecimento muito grande em relação à natureza do ser humano, da criança, então a gente não tem ideia do que a gente está promovendo. Eu tenho um módulo lá da minha mentoria que ele fala sobre as necessidades emocionais básicas da criança. E eu falo de 5 lá. Inclusive, na série, eu vou fazer uma aula que vai ser um resumo disso. Vai ter pelo menos 2 ou 3 dessas necessidades sendo explicadas nessa terceira aula da série Dar Voz às Crianças. Quem não está inscrito pode se inscrever por esse link ou pelo link da biografia, que vai começar na semana que vem. Mas, assim, depois da dinâmica ao vivo que a gente faz, do encontro, que eu falo, não quero dar spoiler, mas, assim, eu falo do abuso emocional. Ai, não, espero que as pessoas esqueçam. Mas eu falo do abuso emocional e eu explico a dinâmica do abuso emocional de uma forma muito clara, onde elas fazem uma vivência para poder retomar a infância delas, essas mães que participam da mentoria, né? Aí elas fazem uma leitura do que elas faziam ou deixavam de fazer que agradava ou desagradava a mãe, né? Tipo, qual era a expectativa que a mãe tinha no comportamento delas e qual era o resultado delas não fazerem aquilo que a mãe queria, entendeu? O que a mãe fazia? E aí, do tipo, tirar o olhar, castigar, humilhar, xingar, parar de falar com a pessoa, entendeu? Tipo, tem às vezes um movimento que é sutil, mas a criança, ela sente o quê? Rejeição. Ela sente que ela está sendo rejeitada por estar tentando ser ela mesma. E aí ela tem 2 opções. Ou ela tenta colaborar o tempo todo e se torna uma criança boazinha, e aí ela se apaga,
Você vai se desconectando das E é próprias a que mais se necessidades. automutila, tá? É a que mais se E aí ela automutila. vai, exatamente, porque ela vai guardando toda a expressividade dela, vai sendo guardada, 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 e chega nesse ponto que tá tudo acumulado, o que eu faço? Preciso fazer alguma coisa para me autorregular, nem que seja me cortar, tá? Ou ela paga o preço de brigar, continuar lutando e vira criança impossível, que tem muito mais chance de seguir para a vida mais conectada com a própria essência e tendo uma autoestima mais preservada, por mais que tenha sofrido todos os rótulos e às vezes não tá mais pertencente ao grupo, é visto como a ovelha negra e tudo mais. Mas, de certa forma, é a criança que menos preocupa quando vem até a gente, né, Flor? Quando Sim. o educador parental ouve o relato, tipo, eu tenho uma filha que é impossível. A outra não. A outra não me dá trabalho nenhum, maravilhosa. Por que não saíram duas iguais? Né? Tipo, opa, o que tá E o maior acontecendo? problema, Maíra, o maior problema é que esse impossível, ele recebe punições mais severas e olhares mais de desamor e desamparo. Na adolescência, quando ele tem certa autonomia, ele quebra a casa, tá? Então ele põe toda essa raiva para fora, com violência para fora. Então os pais não dão conta. E o obediente, o bonzinho, ele se machucou uma vida inteira. Foi engolindo para poder deixar o adulto confortável. Então, na adolescência, são os que estão deprimidos, com ansiedade generalizada, que abusam de drogas e que se automutilam. Então, tem dois perfis E aí que a essa é a gente dúvida, já né? vê, né? Então, por que eu trouxe esse tema? Porque, tipo, às vezes é assim, não, mas aquilo que a gente, retomando aquilo que a gente falou lá no começo, não importa se eu amo meu filho, importa como ele se sente nessa relação. Porque se eu estou usando essas estratégias para poder garantir que ele se comporte dessa forma, ele vai sentir sim rejeição. Ele vai sim acumular essa raiva, ele vai tentar guardar essa raiva para poder me agradar, se ele tiver esse perfil. E ele vai correr o risco de ir por esse caminho para encontrar uma forma de lidar com essa dor, tá? Então, tipo, acho que pensando nessa questão do tema da live, da automutilação, talvez sinais de alerta a gente pudesse dar uma passadinha só para as pessoas poderem reconhecer, né? Quais são os sinais de alerta, inclusive na infância, porque tem gente perguntando: roer a unha tem a ver? Puxar o cabelo tem a ver? Puxar o próprio cabelo, se bater? Isso já é um comportamento não de automutilação, porque não está se cortando, né? Mas já é um sinal de que essa criança não está tendo espaço para expressar a própria raiva e está jogando para dentro, tá se machucando, digamos assim, né? Para poder dar conta dessa dor. Ou é uma coisa que é incontrolável e algumas crianças vão por esse caminho, outras não é meio aleatório, não tem relação. Enfim, é um sinal ou não é? A gente tem, na verdade, vou trazer ciência e o que eu reparo na minha clínica diária, assim. O que a gente tem de importante? Tem algumas crianças que já têm um perfil desde muito novas de jogar agressividade para dentro, de não se permitir colocar a agressividade para fora, que não se permitem, que não colocam esses limites no adulto, que elas vão aguentando mais, engolindo mais e se sufocando mais, mas vão trazendo mais para dentro, né? Por exemplo, eu ia falar no início, por que tem no ciclo vital inteiro? Eu tive uma bebezinha novinha, 6 meses, 7 meses, que ela se arranhava. Alguns médicos falavam que ela tinha dermatite, mas ela não. Ela se arranhava até sangrar. E era quando a mãe estava mais raivosa. Então, a mãe não conseguia lidar com a raiva dela e esse bebê ficando muito angustiado, também com raiva, ele se unhava até sangrar. Ela não conseguia parar. Era louco, assim, era uma coisa impressionante. No consultório, então, vinha alguma coisa à tona ali e ela começava a se machucar mesmo. Então, a gente vê desde muito cedo que são crianças que não se permitem expressar tanto, às vezes refletem o ambiente, a mãe ali, ou coisa delas mesmas. Por exemplo, chega o irmão, eu começo a arrancar a pelezinha aqui da unha. Para ser autolesão, eu preciso lesionar, precisa haver um rompimento de pele. Então, arrancar cabelo, roer unha, não é um rompimento de pele, tá? Se eu puxo um tufo de cabelo, às vezes até sangra. Então, ali eu posso considerar. Então, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes um fio de cabelo puxa, não. Tem ali um pouquinho de dor, mas muito pouco. O hematoma, né? Então, eu me bato, ele causa dor, mas ele não causa rompimento de pele, né? Então, eu começo ali a pensar, existe aqueles comportamentos que essa criança está tendo, que já está liberando opioides endógenos, que são viciantes, que me ajudam a regular as minhas emoções,
né? Eu tô totalmente incapaz de me autorregular. Eu preciso do corpo do meu cuidador para corregular. E eu não tenho nenhuma opção. Então, eu começo a adotar essas medidas de bater a cabeça na parede, de bater a cabeça abro o braço numa quina até me machucar. E aí a gente vê, por volta de 5 a 7 anos, a coisa ficar mais clara, tá? Então, são crianças que arrancam sempre as casquinhas de machucado. Então, reparem, crianças que sempre arrancam casquinha de machucado, porque dói arrancar casquinha de machucado. Ah, é um tique, é um nervoso dele. Não. É uma maneira que ele já encontrou de aliviar emoções. Ele rói unha ou ele arranca as pelinhas da unha? Ele rói unha até sangrar para causar dor ou ele só rói a unha? Então, quando ele vai até sangrar, é um comportamento autolesivo, né? Quando ele vai se cutucando até sangrar, é um comportamento autolesivo. Quando ele se coça até sangrar, é um comportamento autolesivo, né? Quando ele morde o lábio até sangrar, é um comportamento autolesivo, porque libera opioides endógenos, porque há um rompimento de pele e a gente tem essa comunicação lá com o cérebro que vai liberar substâncias viciantes, porque são analgésicas, anestésicas. E eles falam, os adolescentes, que esse cortar alivia a dor dentro por alguns minutos, como a droga alivia por alguns minutos. Quando passa o efeito, né, da droga ou passa o efeito da automutilação, eu quero de novo fazer. Então, por isso que a criança que está num comportamento de risco, que a gente precisa mesmo estar atento, é quando ela está se cortando o tempo todo. Qual é a minha conduta com esses adolescentes, com essas crianças também, né? Então, que eu peço à mãe, faz o curso da Maíra. Claro, olha Vai, a necessidade, né? sim, você precisa olhar para você. Você precisa perceber suas emoções. Você precisa saber lidar com suas emoções. Para quando você aprender um pouquinho de autorregulação, você está disponível ali para regular essa criança todas as vezes que ela precisa. Quando ela tem raiva, quando ela tem medo, quando ela tem tristeza, você precisa estar com o corpo ali para ela. Você não pode estar com seu filho abraçando e beijando só quando ele está alegre e rindo para você. Né? Você tem que estar com ele em todos os momentos. E isso ajuda ele a aprender um pouco de regulação. O cérebro é incapaz, ele vai aprender mesmo a se autorregular com 21 e às vezes 24 anos, que é quando o córtex está formado. Até lá, eu preciso desse bote salva-vidas, eu preciso desse amparo, dessa segurança. Antes disso, eu não consigo. E aí fica cada vez mais evidente, né? Porque eles começam com, normalmente, vocês falaram também lá na live que é importante dizer que a gente não disse aqui. Às vezes o primeiro corte não é intencional. Ele só descobre, só né? ele só, naquele primeiro corte, ele descobre uma sensação maravilhosa. E é doido falar isso. Uma sensação maravilhosa de se sentir vivo. Uma sensação maravilhosa de que a dor dentro pode melhorar. A angústia pode melhorar. Que é a mesma sensação da droga. É a mesma sensação dos ruídos muito altos, né? Dessas festas raves, 24 horas ali no tu. Aquilo ali me faz eu me sentir vivo. Faz uma vibração dentro de mim, né? A gente já tem comprovação do que esse ruído faz no cérebro, né? Então, meu coração faz tu junto com a música, meu corpo faz tu. Então, eu tô vivo, eu não sou mais aquele morto-vivo, né? Porque dentro da minha casa, dentro do meu quarto, sem conexão com os meus pais, eu sou um morto-vivo. Então, esses sinais, e a ciência traz isso muito forte, né? Que é essa coisa do rompimento da pele, usando a ponta do apontador, usando o isqueiro, de repente está com o isqueiro dentro do quarto. Você pergunta, filho, você está fumando? Tem alguma coisa? Acende o sinal de alerta, né? Então, a gente precisa estar sempre atento. E atento também, em vez de estar controlando os nossos filhos o tempo todo, estar sufocando, estar atento emocionalmente a eles, né? Estar escutando eles de forma sem julgamento. Escuta o que ele tem a dizer. Os adolescentes contam para os pais quando estão se cortando. Pasmem, eles contam, mas os pais não dão ouvido, né? Os pais fingem que não falou nada. Muitos pais fazem isso. Eu tenho um paciente que tenta suicídio e o pai preocupa com a nota vermelha na escola. Eu falo, ei, vamos conectar aí com a sua dor, porque deve ser uma dor tremenda ter um filho que tentou suicídio. O
Que história é essa de você tá preocupado com a dor, com a nota vermelha, né? O seu filho está se automutilando, se cortando, ele está tendo comportamentos suicidas, porque existe a automutilação suicida, né? No pulso, na jugular. Então tem ali uma vontade de ir embora. Tem uma vontade de ir para um outro lugar. Que eles falam assim, a gente sabe, né? Quem tenta suicídio não é o que está morto aqui, é o que está vivo aqui e não encontra vida para ele. Então eu não encontro um campo de pertencimento, eu não encontro um lugar de valor. Por que que o suicídio é mais comum, né, nas minorias? Nos indígenas, nos LGBTQIAPN+. Por quê? Porque eles não se sentem aceitos, eles não se sentem amados, eles vivem numa eterna angústia que eles têm que ser quem eles não conseguem ser. Então a gente precisa olhar para isso, né? Eu acho que eu respondi sua pergunta, né, Maíra? Eu vou e vou. Sim, sim. É que tem uma pessoa perguntando o que faz com a criança que tá falando que quer se matar. A criança. Eu perguntei a idade. Eu não sei se a pessoa vai responder. Precisa daí de muitas questões para saber, sabe, Maíra? Por exemplo, a gente fala muito isso, nós adultos. Então, por exemplo, a criança com 7 anos, muitas vezes ela começa a ter consciência do mundo real, 9 anos. né? É 9 anos. Pois é a queda do paraíso. Eu sei completamente que a vida, eu É primeiro, injusto. cai as fichas do meu pai, dos meus pais real, cai a ficha da minha vida real. Eu não posso mais ser criança como eu era, porque as pessoas já me cobram alguns comportamentos de mocinha, de mocinho, né? Eu não tenho mais espaço, eu não tenho mais lugar de fala, né? Então vem a gagueira, né? Não tem lugar de fala, vem a gagueira. Eu não tenho lugar de expressar minha agressão, minha raiva, começa a roer unha. Então é a idade que mais tem esses comportamentos, né? A gagueira, o tique, o roer unha, né? Esse isolamento, essa dificuldade, mas não é uma coisa do desenvolvimento humano, não é da natureza humana, já é reflexo e resultado da infância. E a gente, eles com essa noção desse desamparo, desse desafeto, dessas condições para ser amado, dessa escola que cobra tanto e essa escola que também me olha com esse olhar de amor condicional, para que eu vou viver? Eu prefiro morrer a ter essa vida. E vejo meu pai falando de quanto é ruim ser adulto, de quanto é difícil ter as contas para pagar, minha mãe reclamando de tudo, né? Do peso de ser mãe, do peso de ser profissional. Então, eu não quero crescer, pelo amor de Deus. Né? Então, diante de tudo, agora acabou a imaginação, eu estou no mundo real, esse mundo real é doloroso demais, eu quero morrer. Porque a morte é um desconhecido para a criança. A morte é desconhecido. Quem sabe lá tem mais vida do que aqui. Quem sabe lá é mais fácil que aqui. Então, é mais ou menos por aí. Né? É uma triste realidade. Sim, Flor, eu acho que a gente podia falar um pouquinho de como a gente pode fazer para ajudar esses jovens quando a gente detecta que está acontecendo já na nossa casa, mas às vezes não só como pai e mãe, né? Tipo, primeiro que tem essa questão do revisitar a infância dessa criança e tentar, talvez, detectar também as necessidades que não foram atendidas, tentar recuperar um pouco isso e usar muito mais essa ideia do eu preciso oferecer amor e presença, muito mais do que punição e pressionar mais ainda, né? Porque eu vejo muito isso, cara. Nossa, ela tá fazendo isso, eu dei uma bronca nela. Como assim? Ou ignoro, né? Tipo, que também é dois movimentos muito, digamos, comuns, que são muito as ferramentas que a gente tem da educação tradicional, que a gente não tem um repertório para lidar de outra forma. Então a gente acredita que a forma de lidar seria ou punindo essa criança, ou dando, tipo, ou ignorando a situação para ela entender que tipo, não tem relevância, ela vai ter que se virar, ou acreditando que é uma fase, enfim. E a gente teria que fazer um trabalho de... São mecanismos, né, Maíra? Mecanismos racionais de anestesiar a dor que o meu filho está me provocando de ter que olhar para mim mesmo. Isso. Então, o meu movimento das mães e dos profissionais, vamos falar das mães aí, que é o que eu converso com elas, é fazer um movimento genuíno de curiosidade sobre aquele ser humano que está na sua casa, habitando ali com você há 14, 15 anos e você nunca parou para notar. Então, e atender necessidades básicas. Pedidos disfarçados, sim. Desejos, sim. Se você for incapaz de enxergar as necessidades, atenda desejos, sim. E como? É assim. Filho, o que você precisa de mim hoje? Filho, como eu posso fazer sua vida ficar mais fácil hoje? Filha, como que eu posso te ajudar hoje? Esse é o início, o primeiro passo.
tá? É bater na porta. Quer um lanchinho, filha? O que você precisa de mim hoje? Eu estou aqui disponível para você. Hoje eu vou estar sempre atenta. Você quer que eu te leve em tal lugar? Né? Você quer sair do inglês? Não tem problema. Você quer fazer qual língua? Você quer fazer alguma língua? Você quer tocar um instrumento musical? Qual instrumento você quer? O que eu posso conseguir? Ah, eu não tenho dinheiro para pagar. Vamos ver se tem alguma coisa gratuita lá na escola de música da Universidade Federal X. O que a gente pode fazer? Então é um movimento. É essa mãe inteira disponível. A disponibilidade é puro amor, né? Porque a gente estar disponível para alguém significa dar amor, amor incondicional. E Tô até se aqui. humanizar, caso você se sinta sem repertório, fala, filha, eu tô muito interessada em saber como te ajudar e eu não sei. Se você puder me ajudar a dizer alguma coisa que eu possa fazer, eu sei que eu falhei. Sabe aquele coisa do reconhecer? Eu percebo hoje que não estive presente, não consegui te escutar, te invalidei muitas vezes, te desrespeitei muitas vezes, estou estudando coisas, descobri um outro mundo de como educar as crianças e eu percebi que eu falhei nesse sentido. E eu tô me sentindo muito mal, porque eu vejo o resultado disso no teu comportamento hoje, no que você tá pensando, como você se sente em relação a você, como tá a nossa relação, e eu quero reconstruir isso. E Eu, se humanizar também, né, Maíra? Se humanizar, se permitir dizer das suas dores, dizer da sua raiva, dizer das suas frustrações, do seu medo, das suas angústias, de ter errado, sim, mas que agora você quer se responsabilizar. E que todas as vezes que você sentir raiva, e fale sobre isso. Quando eu sinto raiva, filho, eu travo minha mandíbula, minha cabeça esquenta, eu sinto um rubor na minha pele, eu cerco o meu punho. Como é a raiva para você? Então, quando a gente tiver raiva, vamos uma estar com a outra num abraço prolongado, né? Vamos, não, na raiva eu não consigo que ninguém chegue perto de mim. Mas calma lá. Por quê? Será que eu aprendi que na raiva eu não podia contar com aquele corpo? Será que é real essa coisa de que quando eu tô com raiva eu quero distância? Seres humanos precisam de seres humanos. A gente vive em estado de interdependência. Então eu preciso me corregular. O adulto não deveria precisar mais, mas ele ainda está nesse processo de descobrimento de emoções. Mas o adolescente precisa do corpo do outro. A minha raiva passa quando eu encontro o afeto no outro. Se por enquanto meu filho não aceita o meu toque quando ele está com raiva, que eu assente ao lado dele e falo assim, eu não vou sair daqui. E se você me permitir um dedinho no seu ombro, eu vou colocar. E eu vou começar com um dedinho no seu ombro, 2 dedinhos. Eu vou começar encostando o meu joelho no seu joelho. Eu vou começar encostando o meu cotovelo no seu cotovelo, o que for mais agradável para você. Mas eu percebo que a raiva, a gente só quer afastar as pessoas na hora da raiva, porque é uma energia tão incrível, tão vigorosa, tão intensa quanto a energia do amor. A energia da raiva, quem sente raiva, sente amor. Porque é uma energia para fora, ela é direcionada. Então eu falo com as mães, é preciso estar disponível, com o corpo disponível, com a alma disponível, com o olhar disponível, com a escuta disponível. E disponível inteira, com 5 sentidos, com todos os sentidos. Eu estou ali intuitivamente querendo aprender com aquele ser humano que está diante de mim. E aí, é incrível o que acontece. Eu tenho adolescentes que falam, mãe, eu tive raiva e fui pro banheiro e me cortei. Só que agora eu quero, e eu falo para as mães assim, faz com que ele tenha uma palavra mágica. Quando ele estiver com raiva e vai se cortar, que ele fale uva, arco-íris, o que for. E aí você sabe que você pode ir e tentar segurar isso nele. Vamos tentar junto não se cortar. Né? E eu te abraço dentro do banheiro. E eu seguro a sua mão com o gilete. E a gente vai junto encontrar outra forma de prazer. Outra forma de anestesia. E a gente vai junto. Maíra, é lindo o que acontece. E tem mães que falam, Ju, é impressionante, porque tem hora que eu vejo que eu não estou sendo suficiente. E ele precisa se cortar um pouquinho. Mas antes o corte era desse tamanho, hoje o corte é desse tamanho. Né? E ela me pede, no dia que ela viveu frustrações na escola, situação de bullying, situação de agressão, de violência, ela pede para dormir comigo. E eu ofereço meu corpo para ela. Gente, quando eu digo aqui para vocês que cama compartilhada na adolescência é terapêutico, mas é porque a gente não deu lá atrás.
A gente não deu quando eles precisavam de segurança e de apoio, a gente não deu. E a gente não sabia que era importante dar, e a gente não sabia que era importante para o desenvolvimento deles. Tem um estudo que fala, belíssimo, Maíra, eu vou te mandar, da oxigenação. Agora a gente tem um aparelho que mede a oxigenação do córtex e do sistema límbico. Então, como as crianças foram criadas ali com segurança, proteção, apego, previsibilidade, são crianças que se automutilam menos, têm maior capacidade de regulação emocional. São crianças, não. São adultos que depois viram adultos com maior regulação emocional. Esse estudo até é feito com adultos e adolescentes de 15 a 17. E adultos também, mostrando que a oxigenação é completamente diferente dependendo das experiências adversas da infância e da relação de apego seguro com os pais. Então a gente vê a potência, porque a gente cada vez descobre mais, porque a ciência está evoluindo. Então, por que não oferecer para o filho uma cama compartilhada? Né? Eu tenho meninos com comportamentos estereotipados, que a hora que a mãe coloca na cama, ele para com os comportamentos estereotipados. Eu atendi uma mãe que o filho ficava assim o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí ele ia, viajava e voltava, já tinha vários diagnósticos, né? Você imagina um adolescente com um comportamento estereotipado, qual diagnóstico já foi feito? Eu falei, coloca ele na sua cama. Ah, mas ele é muito grande. Coloca uma cama acoplada. Acoplada, compra uma king. Essa mãe, ela comprou uma king e pôs uma cama acoplada, né? Mas esse menino gruda nela, gruda nela. E como ele melhorou dos comportamentos estereotipados. Estou trazendo aqui da minha experiência, mas também daquilo que é possível. Se é possível oferecer, se é possível oferecer o nosso corpo, a nossa segurança, a nossa previsibilidade, o nosso afeto. E mesmo quando for difícil para a gente, filho, é tão difícil para mim estar grudado com você, me dá às vezes até uma sensação de dificuldade mesmo, meu corpo repele isso, filho, porque eu nunca tive. Então me ajuda, né? Eu já vi aí alguns estudos que precisa de pelo menos 40 segundos da gente juntinho para começar a liberar ocitocina e a gente ter essa sensação prazerosa, né? E as coisas acontecem, Maíra, e é o que a gente pode fazer. E não há outro caminho a não ser esse, de autorresponsabilização, pedir desculpa, se oferecer genuinamente, escutar, não julgar, olhar com todos os sentidos, escutar com todos os sentidos e estar disponível. O que eu falo? Não é sucesso garantido ou seu dinheiro de volta. É relacionamento restabelecido. Você vai ter realmente um filho que pode contar com você. Você vai sentir o poder de ser uma mãe real, vulnerável, falha, humana, totalmente às vezes péssima, né, que às vezes grita, que às vezes se desespera, mas aquele filho seu já vai estar ali sabendo que ele pode contar com você, sabe? Que ele sabe que você grita porque não consegue se autorregular, que ele sabe que é um problema seu e que você com o tempo vai resolver. E é essa mãe que eu amo, essa mãe falha, mas completamente humana, que se conecta comigo, que grita como eu grito às vezes, mas tá que mostra... né? Tá interessada em mim, né? Eu acho que é assim, aceitar esse convite. Eu gosto muito da imagem de pensar que eles são como se fossem parceiros espirituais. Eles vieram através de nós, né? Eles meio que escolheram a gente como pais para trabalhar as questões que eles tinham que trabalhar. E aí, nós assumimos esse compromisso. Nós aceitamos esse convite. Tá, eu vou trazer essa criança para o mundo. E aí, a partir da experiência de ser mãe, de ser pai, eu descubro que eu tenho um montão de lacunas. Vazios emocionais, feridas, coisas que eu trago da infância que muitas vezes, pelo fato de eu ter criado um personagem que fez com que eu conseguisse sobreviver à minha infância, enfrentar o mundo e seguir a vida, eu posso ter passado a vida sem perceber que eu estava nesse modo aí meio distante de mim mesma, porque estava funcionando, né? Eu tinha um emprego, tinha família, tinha não sei lá, um monte de conquistas que parecia que a versão que eu tinha estava ok. De repente vem meu filho, me denuncia que não, que tem várias coisas que eu tenho nas minhas sombras, partes minhas que eu rejeito, coisas minhas que eu deixei de poder expressar, que eu tô super distante de mim. E ele tá me convidando na adolescência pela segunda vez, né? Porque talvez na infância eu tenha falhado em perceber esse convite ou de abraçar esse processo de aproveitar para olhar para mim. Normal, acontece com a grande maioria de nós, tudo bem. Mas a adolescência é a segunda oportunidade que eu tenho, e talvez a última, de
receber esse chamado que o filho está fazendo para mãe, olha para suas dores, olha para sua incapacidade de criar vínculos com o ser humano, de olhar para mim confiando em quem eu sou e respeitando o outro, porque você parou de confiar em você mesma. Senão você estaria olhando para mim com outra forma. Se você não tem capacidade de se vincular a mim, de criar, de ter esse olhar respeitoso comigo, é porque você esqueceu de quem você é. Então, faça um trabalho para que você possa se recuperar, para que você possa acessar suas emoções sem se sentir mal com isso mesmo, que você possa fazer as pazes com a sua vulnerabilidade, para que você possa integrar suas partes e se amar mais por completo, se aceitar melhor, entendeu? Por completo, acho que eu também pedi demais. Mas que você aceite as suas imperfeições. Aceite suas limitações, a sua vulnerabilidade, tudo aquilo que você tentou esconder para poder se sentir aceita, para tentar garantir o amor dos seus pais. Faz as pazes com isso, porque aí você vai conseguir conectar comigo. E quando você fizer isso, vai ser mágico para todo mundo. Assim, é tipo uma oportunidade de evolução mesmo, gente, que os nossos filhos estão trazendo pra gente. Não desperdicem, porque eles confiaram em nós e a gente tem esse compromisso de, tipo, agora tá, eu tô cuidando desse ser aqui, eu vou ter que fazer um trabalhinho, porque, tipo, eu sou cheia de feridas. Sou uma adulta ferida, uma criança invisível aqui dentro. E eles nos querem reais, né? Eles nos querem reais, porque isso aproxima a gente deles, né? Exato. Maíra, não sei se eu posso falar aqui, né? não sei se eu posso falar do meu curso para pais de adolescentes, rapidinho. Pode. Gente, eu tô hoje com uma promoção só hoje, tá? De 50% dos meus cursos para pais de adolescentes, tá? Então, quem tem essa angústia, quem quer saber mais sobre diálogos, sobre verdades, sobre comportamentos desafiadores, drogas, álcool, é mais de 20 horas de aula. Então, quem quiser se inscrever, só hoje, tem um link lá na minha bio, tá? Então, hoje tem 50% de desconto. Eu nunca dei esse desconto, nunca dei para ninguém. Então, só para poder passar essa mensagem rápida. Com certeza vai ser incrível. Entre no perfil dela, Juliana Franco, pediatra. Quando eu soltar essa live, vai estar com os 2 perfis juntos. Eu vou te convidar, tá, Flor? Se você conseguir aceitar o convite, vai ficar com os 2 perfis. Aí vocês entram no perfil dela para poder tentar adquirir, porque com certeza vai ser uma jornada importantíssima. E também faço o convite para vocês entrarem na série gratuita que eu vou fazer na semana que vem. Lembrando quem está aqui, que chegou agora, entrando nesse link aí, cantomaternar.com/dar voz, para vocês participarem do Dar Voz às Crianças, que vai ser esses 4 encontros que eu vou fazer com aulas gratuitas, falando sobre todo esse caminho aí da criança interior, da criação consciente, como que a gente faz para entender o comportamento das crianças, a natureza delas, e poder começar a confiar mais naquilo que os nossos filhos trazem, permitir que eles sejam quem eles são, oferecer esse amor incondicional que é tão difícil, para a gente não entrar nesse lugar de ficar querendo controlar os nossos filhos, porque a gente inibe a natureza deles, a gente derruba a autoestima deles, a gente tira deles essa vontade, essa capacidade deles se sentirem à vontade sendo quem eles são, e eles vão inibindo, e eles correm o risco de acabar se machucando, ou tendo até tentativas de suicídio e tudo mais, que a gente não chegou a abordar tanto. Mas só uma coisa que eu queria deixar aqui, porque é sempre uma fala importante para os educadores também, porque às vezes tem educadores que estão acompanhando adolescentes, alguém falou, acho que também disso aqui, o seu papel lá na educação positiva, na escola da educação positiva também é ajudar na formação desses profissionais. E às vezes tem profissionais que estão acompanhando adolescentes, não tem poder de ação, não tem às vezes como intervir, porque sabe que a família é muito tradicional, é punitiva, sei lá. Mas tem algo que pode ser feito para amenizar a dor ou auxiliar esse adolescente que está desamparado em casa e que, de repente, dentro do espaço educativo ou outro espaço, até no consultório da pediatria, enfim, profissional, esse profissional pode fazer? Deve, Maíra, deve. Na verdade, o curso é incrível, assim, é muito completo, é muito completo. Sou eu com a Mel, né? Eu convidei a Mel para estar comigo e as pessoas estão perguntando a partir de qual idade, eu falei 8. Mas assim, é importante esses processos todos, né, Maíra? Você traz com muito poder toda essa e você é muito empática na sua fala com as mães. Eu percebo isso. Tem muitas que chegam para mim para fazer os meus cursos de adolescência, vindas de você, já tem um olhar diferenciado, né? Elas estão menos armadas, elas estão menos reativas, elas já entraram no processo de conscientização, né? Que eu acho que é isso, é um processo. E eu falo sempre muito com as mães que estão nos meus cursos que precisa fazer várias coisas também. Não é fazer aquilo e parar. É ir fazendo, buscando consciência, buscando sentir,
que você faz também. Eu vejo que você faz esse caminho do sentir, porque às vezes é muita informação para pouco sentir. E aí eu pifo. Quantas mulheres já não pifaram nesses caminhos aí de perfeição, do que fazer, das ferramentas, e não conseguem sair do lugar? Parece que elas pioram, parece que elas entram num buraco sem fim e não conseguem se movimentar. Então, eu indico esse curso muito para os profissionais, muito para psicólogos, pediatras, tem muitos ebiatras que fazem, que são especialistas adolescentes, para tentar ampliar um pouco esse olhar mesmo e saberem como lidar com os pais. Porque, como eu faço o curso tanto para profissional quanto para pais, hoje o meu foco é maior com o profissional, mas eu também tenho esse curso para pais, que é o único, eu acabo fazendo uma linguagem que dá para todos, sabe? Lógico que ali tem uma linguagem para pais e para esses profissionais serve muito, porque é como eles vão falar lá no consultório deles, né? Lógico, se eles me derem essa possibilidade. E eu acho que é maravilhoso quando a gente realmente entra em contato. Eu trago ali muita casuística, eu trago muitos casos de consultório, então eu acho que enriquece bem aí o nosso saber. Sim, é maravilhoso isso, porque com certeza vai apoiar esses profissionais. Mas eu estava pensando também na questão se eu estou na escola, por exemplo, sou professora, e eu vejo que tem uma criança, um adolescente passando por isso, tem alguma fala que eu posso ter com ele, entendeu? Mesmo não sendo, sabendo que esse pai, essa mãe, se eu chamar, vão, sei lá, castigar esse menino, ou até já aconteceu. A gente percebe que ele está lá isolado. E às vezes um olhar, uma fala para ele pode salvar essa, entendeu? Pode ser tipo aquele momento Maíra, em que se esses profissionais tivessem noção do que são capazes de fazer, porque é uma escuta, um olhar. Eu vou falar para você a grande verdade que os adolescentes me trazem. É um toque no ombro. É tipo assim, eu te vejo. Você não é invisível para mim. Eu te entendo. Porque se a gente tem sensibilidade, numa prova, numa fala na sala de aula, eu sei quem está sofrendo. Eu consigo me sensibilizar. Esse processo, por isso que eu falo que é o processo do sentir, que nos faz tão mais humanos, né? Nos faz resgatar coisas que a gente não sabia que era capaz. Porque todos os seres humanos são capazes de dar amor. Amor no sentido literal. Amor sem querer nada em troca. Amor sem pensar no que vai ganhar com aquilo, sem nenhuma barganha. Nós somos seres que nascemos amorosos e deveríamos ter continuado assim. Então, quando a gente resgata essa capacidade em nós de generosidade, de humildade, de amor, de solidariedade, o mundo se transforma. O mundo interior se transforma. O mundo exterior, à nossa volta, se transforma. Nós somos capazes, e Alice Miller traz isso com muita força nos livros dela, né, de testemunha auxiliadora. Nós que passamos pela vida das crianças e dos adolescentes, nós que somos educadores parentais, educadores, psicólogos, pediatras, fonoaudiólogos, nós somos capazes de salvar o indivíduo. Dependendo se eu vejo e se eu escuto aquela criança, aquele adolescente, ele tem um destino completamente diferente por minha causa. A mesma capacidade de destruição que eu tenho quando eu sou um profissional diplomado e que eu mando ignorar a criança por 48 horas, que eu mando desmamar de qualquer jeito e passar pimenta no peito, que eu mando, sabe? O mesmo potencial de destruição eu tenho de construção, de reconstrução, de amor. Eu posso salvar aquela criança. Salvar. Porque ela sabe, ela tem uma experiência comigo de que o amor existe. Então, o mundo não é sempre cruel. E é isso que eu quero para mim. Uma pessoa que me ame como essa professora. Porque é um movimento nosso, eles já sentem como amor. E é amor. Porque quando eu paro uma aula, na loucura, ganhando muito pouco, e ponho a mão no ombro de um aluno e falo, eu te vejo. Tá tudo bem com você hoje? Eu mudo o mundo de alguém. Então, eu falo que pra gente que tá nesse caminho, né, Maíra, às vezes é muito árduo. Às vezes é muito difícil. Às vezes a nossa energia se esgota. Sim. Às vezes a gente recebe muita hostilidade do outro lado. Mas o nosso intuito não é salvar o mundo. É salvar algumas famílias, a família de alguém. E a gente sabe que um dia isso vai salvar o mundo. Então, a gente sabe que uma pessoa que a gente salvar já vai ter justificado tudo.
já vai ter feito todo sentido. Então, 100 não vão gostar. Um que gostar e que fizer já faz a nossa vida ter sentido. Porque a vocação é isso. E a minha vocação e a sua vocação é essa. É isso que a gente trouxe de riqueza para o mundo. É isso que a gente trouxe para o mundo a favor do próximo. Então, nada vai conseguir nos parar. Nada. Porque vocação é uma coisa que vem de outro lugar muito mais potente, né? Que vem de Deus, do que quiserem chamar. Mas vem de um lugar muito poderoso. Maravilhoso. E eu agradeço muito que você tenha seguido o seu caminho, tenha se conectado aí, que esteja fazendo todo esse trabalho de autoeducação potente, que faz com que você consiga acessar todo o seu poder pessoal e estar aqui com essa fala conectada com o seu sentir, porque é isso que conecta. Todas nós aqui choramos em alguns momentos da live, todos nós estamos aqui presentes, tenho certeza. E eu, assim, queria reforçar para vocês, participem do encontro da semana que vem, assistam as lives que ficaram para trás, que eu fiz mais 3 lives de esquenta também, que foram muito legais. Nossa, eu preciso assistir todas essas lives. Eu tô aqui tá no meu cronograma da semana. Meu Deus, deve ter sido tudo maravilhoso. A Jonda ficou 2 horas, eu e a Tariana, a gente é impossível. Falando de mães narcisismo, né? Mas muito legal. Mas assim, o que eu quero, gente, é pensar nisso. Eu penso muito nisso. É um trabalho de formiguinha. E eu preciso muito da colaboração de vocês também. Eu confio muito que a gente acaba inspirando a partir do nosso processo. A gente às vezes quer gritar para o mundo, convencer as pessoas, mas eu acho que é importante a gente focar no nosso processo de autoeducação, porque aí a gente vai conseguir realizar, né, quebrar esses padrões com mais destreza, dedicando a energia e o tempo conosco. Quanto mais eu consigo me conectar com o meu sentir, ser coerente com as minhas escolhas, tratar os meus filhos de uma forma respeitosa, ser modelo para eles, ser exemplo para eles, maior a chance de eu inspirar, inclusive, os outros. Então, se vocês quiserem fazer print dessa live, se essa live tocou o coração de vocês, vai ficar gravada. Depois eu vou jogar no meu canal do YouTube. Vai estar no canal da Ju também, tá? Da doutora Ju. E aí vocês podem espalhar isso, porque, de repente, é isso. Alguém vê... A gente não sabe, né? Eu não tenho a menor noção. Eu sei que pela mentoria já passaram mais de 400 mães. O que eu considero? Tiveram 400 crianças interiores ali que foram abraçadas por conta desse processo. 400 famílias que potencialmente também viveram um processo de transformação, que agora podem estar inspirando outras mães. Aí volta e meia chega uma que está lá indicada por outras. Eu não sei a dimensão que tem. Na página tem 430 mil pessoas seguindo, entendeu? Eu não sei a dimensão que tem, eu não tenho como controlar. Não vou garantir que o mundo inteiro abrace esse caminho, mas eu posso sim, a gente pode se ajudar a inspirar as outras pessoas. Como? Se trabalhando, para praticar. A prática que vai fazer com que as pessoas assistirem você tratar o teu filho de outra forma, por mais que incomode elas, que vai fazer despertar o interesse nelas, do que você ficar falando para elas que é lindo e maravilhoso agir assim e entrar numa discussão com ela de convencimento. Joga a live sem querer, vai lá e trata tua filha bem, para de se preocupar com a aprovação dos outros, seja coerente com tudo que você quer. Se parar de se preocupar com a opinião dos outros, é um trampo do cão. Ou você não precisa da validação da mamãe mais, né? Você não da autorização do parceiro, da parceira para poder seguir por esse caminho. Não! Entendeu? Trabalha isso em você. Trabalha em você. E aí, dessa forma, a gente acaba, sim, tendo a possibilidade de salvar a geração dos nossos filhos. Porque é isso, a gente é minoria ainda. Mas é muito lindo ver os nossos filhos entrando nos ambientes e questionando. Nossa, mamãe... Outro dia a Nara chegou na casa de uma amiga e falou assim, mamãe, eu fui na casa da fulana, dormi lá. Sabe o que aconteceu? Ela derrubou o chá da mãe e a mãe dela bateu nela. Aí, ela ficou assim... Aí eu falei, nossa, meu amor, que chato, né? Tipo, que difícil quando às vezes os adultos perdem a cabeça e tal. E acabam não se controlando e fazem isso com a criança. Não foi justo com ela. E aí quando ela falou, mamãe, você não pode fazer isso comigo? Ela falou, mas ontem você derrubou a minha água. Eu já tô de saco cheio de te falar essas coisas. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, nem assumiu. Ai, que dó. Entendeu? Tipo, ainda jogou pra menina que o problema era ela. Aí eu falei, eu sei, meu amor, não é todo adulto que consegue reconhecer que a dificuldade tá nele, entendeu? Enfim, mas ela já entende que aquilo lá não foi a criança que fez errado.
entendeu? Ela tem a Sim. referência de que esse adulto não se trabalha, entendeu? E ela reconhece as violências já muito fácil, né? Já reconhece, detecta que é, entendeu? Ela tem dificuldade, às vezes, de se colocar o limite, obviamente. Ela tem 7 anos. Por exemplo, o professor pediu lá para ela tomar o gazpacho, ela tomou, porque ele pediu, ficou enjoada, veio contar para mim. E mesmo instruindo ela, falando, você tem o direito de se defender, óbvio, o cara é um adulto que ela acabou de conhecer, né? Tipo, o que eu vou falar? Eu não quero Quatro que vezes o tamanho dela. eu não quero que ele me dê bronca, eu tive que conversar com ele. Falei, ó, vamos conversar, tipo, só quero que você entenda que não é assim, a Nara não é tratada assim. Não prezo por comer, raspar prato e ficar insistindo quando não quer. Ela tem 7 anos, ela não gosta de gazpacho, gosta de pepino, gosta de tomate. Não é obrigada a gostar de gazpacho. Nem é obrigada a gostar de pepino nem de tomate, mas ela gosta. Mas no formato de gazpacho, não. E falei com ele em outro tom, né? Amorosamente e tal. Foi super tranquila a conversa. Mas tenho que pontuar para esse adulto. Não. E são essas pequenas ações, né, Maíra, de você ir lá amorosamente dizer para o professor, não, é que eu não faço questão disso, né? Eu respeito aí o apetite dela, porque aí esse adulto, de alguma forma, ele é mobilizado. Se eu vou lá brigar, lutar, esse adulto inflama e ele quer mostrar o poder dele, ele quer mostrar que ele tem razão e aí tudo desanda. Então é desse jeito, né? Do mesmo jeito que a gente trata os nossos filhos, tratando as pessoas que estão ali em volta, né? Mostrando que é o meu filho, então eu cuido dele, eu que estou criando, eu que estou educando, né? De pouquinho em pouquinho. Acostumada a ser forçada, a gente não quer que ela se acostume com isso. E eu não. Eu também falei para ele, não quero que ela se acostume com isso. E tudo bem, tipo, pode ser que outros pais prefiram que seja dessa forma, mas não é a forma como a gente quer. E eu não, como a gente não faz isso com os adultos, eu não quero que ela acredite que tudo bem com criança, com adulto, né? Não, eu não faço isso com adulto. Não insisto pro pai dele, o pai dela comer queijo toda vez que ele vê uma pizza. Ele não gosta de queijo, ele já sabe. Enfim, mas sabe, esses detalhezinhos. Enfim, é isso, gente. É a gente começar a detectar isso. E muito obrigada, Ju, pela tua presença, como sempre, Obrigada, generosa, maravilhosa. Obrigada, eu. Sei que é sempre generosa e maravilhosa, Maíra. Amo o seu trabalho, né? Sei a diferença que ele faz no mundo, tenho essa noção, sabe? Não pare nunca. Nós não vamos parar, a gente não tem como parar, né? Mas sei principalmente o trabalho que você faz com a Nara, tá? Tá bom, obrigada, Flor, também. Maravilhosa, obrigada. Tchau, gente. Se vê.